Muito boa tarde. Agradecer ao Dr. Vítor Neto o convite para participar nesta sessão. Pelas minhas contas, e estava agora a confirmá-lo, teremos no máximo 10 minutos cada um. Portanto, vou já começar a reduzir tempo, não fazendo aquelas, dirigindo-me a este e àquele, outro. Dirijo-me a todos. Muito obrigado por terem vindo assistir a esta conferência. Este trabalho que eu vou apresentar foi elaborado o ano passado e foi feito por um colega meu que trabalha nestas coisas há muitos anos e muito conceituado, que é o António Oliveira das Neves, meu colega de Económicas, fomos colegas de curso, e que também acompanhei de alguma forma de perto este trabalho. Este trabalho foi feito para a AMAL no âmbito deste programa, o REVIT, que já foi subejamente apresentado. O Presidente em exercício da AMAL também já referiu, na sua intervenção, a importância que tem para a AMAL entrar nesta parceria, nomeadamente no âmbito deste programa com o NERA e com a CCDR Algarve, e, portanto, é nesse contexto que este trabalho foi feito, que esta encomenda nos foi feita e que eu hoje estou aqui a sintetizar em 10 minutos um trabalho que demorou cerca de um ano a ser feito. Este trabalho foi visto, foi feito, foi encomendado numa dupla perspectiva. E as áreas de acolhimento empresarial, para nós, são vistas numa dupla perspectiva, que é, por um lado, conferir algumas vantagens às empresas que estão instaladas nas áreas de acolhimento empresarial, ver o que se deve fazer para que essas empresas beneficiem do facto de estarem numa área de acolhimento empresarial e isso constitua para elas uma vantagem, é uma das perspectivas presentes no trabalho, e a outra também é as áreas de acolhimento empresarial enquanto espaços, enquanto plataformas de acolhimento de novas empresas, de novos investimentos direcionados para determinados objetivos da região. Portanto, foi essa dupla perspectiva que esteve presente na elaboração deste estudo. Penso que é só carregar, não é bem? Não evolui. Peço desculpa, mas tenho que ir um a um. Não está. Já está. Não, o que está na questão é a seguinte, já agora. O que está no ecrã não é o que está o que está projetado. Essa é a minha. Portanto, é modo de apresentação, mas. Abrimos de novo. Ótimo. Já está. Muito obrigado. Portanto, o ponto de partida, os objetivos que tivemos inicialmente com este estudo, podem se sintetizar aqui nestes 6 pontos. O conhecimento das áreas de acolhimento empresarial do Algarve, que não as conhecíamos efetivamente, não estavam descritas, não estavam inventariadas, não estavam, do ponto de vista económico e como as pretendíamos, não estavam caracterizadas, que foi isso que também se fez, e também caracterizámos as empresas que nelas estavam instaladas. Focámos esta análise nos domínios que ainda há pouco o Presidente da CCDR falou, do designado RIS3 Algarve, que são aqueles setores que se aposta ou constituem, que estão subjacentes a uma estratégia de desenvolvimento empresarial na região. Analisámos a localização das áreas de acolhimento empresarial à luz dos instrumentos de ordenamento do território, foi um dos enfoques que priorizámos à luz dos PDMs e de outros planos, de outros instrumentos de ordenamento do território. Avançámos posteriormente para o título propriamente do trabalho, que é a identificação e análise dos fatores críticos de competitividade dessas áreas de acolhimento empresarial e também, é quase o produto final deste trabalho, é propor respostas, soluções, pistas para o novo período de programação. Para o novo período de programação é como
terminarei a apresentação deste trabalho. Vou tentar ser rápido. Os 16 PDMs da região, portanto, os PDMs dos 16 municípios da região, identificam 75 áreas classificadas como áreas empresariais. Mas é um misto de... Esta classificação de áreas empresariais que surge dos PDMs já tem várias designações. Zonas de localização empresariais, ALS, áreas de localização empresarial, e outras áreas de comércio e serviços. Enfim, tudo o que não cabia noutras classificações para efeitos do PDM e que tinha alguma atividade económica foi classificado como estas áreas de acolhimento empresarial que aparecem nos PDMs. Não só as que existiam no passado, portanto houve que transpô-las para o território, para os mapas do território como existentes, como aquelas que se pretendiam levar a cabo. É daí que as que se pretendiam levar a cabo, mais as existentes, mais as que estavam minimamente configuradas, deram origem a estas 75 que aparecem nos atuais PDMs, são precisamente essas 75. Mas, é o que diz ali no slide, nem todas têm empresas, algumas foram apenas intenções, outras resultaram de processos. Enfim, todo este processo das áreas de localização empresarial, quero dizer com isto, não foram previamente preparadas, não foram planeadas. Surgiram da dinâmica do mercado grande parte das vezes, havendo algumas, claro, é essas que vou referir mais à frente, que tiveram minimamente esse planeamento, mas são uma minoria no universo destas 75. Estas áreas de acolhimento empresarial vão ser alvo de uma apresentação da minha colega Catarina Cruz, que é as áreas de acolhimento, a plataforma Áreas de Acolhimento Empresarial do Algarve, que são estas que estão aqui cartografadas, que são 75 e que estão aqui neste mapa. O processo de trabalho desenvolvido para chegar a para elaborar este trabalho consistiu basicamente nestes passos que ali aparecem. Trabalho profundo com os parceiros do projeto, com a CCDR e com o NER, análise documental de todos os documentos relativos ao ordenamento do território, a exploração da plataforma foi o ponto de partida, Algarve Acolhe, que já referi, que tem as tais 75 áreas empresariais. Depois visitámos todas as áreas empresariais, ou aquelas próximas desse conceito de áreas empresariais. Entrevistámos basicamente os vereadores de cada um dos municípios que tenham o pelouro da área económica no respectivo município e fez o inquérito às empresas localizadas nas áreas de acolhimento empresarial. As áreas consideradas para este efeito deste estudo, já apresento a seguir, foram 34 apenas, que albergam 1000 empresas e foram entrevistadas, constituída uma amostra com cerca de 10% dessas 1000 empresas. Portanto, as entrevistas às empresas, o inquérito, foi a cerca de 100 empresas. Depois do trabalho efetuado, analisado o que era de facto áreas de acolhimento empresarial, porque o conceito de áreas de acolhimento empresarial tem zonas de comércio e serviços, tem igrejas de manás, tem mil e uma coisas que não empresas, tudo isso entrou nessa grande classificação e tem uma série de coisas que nunca foram concretizadas. Uma muito grande, por exemplo, a área de negócios do Sotavento Algarvio, em Castro Marim, está identificada como uma intenção da primeira geração do primeiro PROTE, que nunca foi avante, como há muitas outras, mais diminutas, que foram intenções e que nunca chegaram a ser concretizadas. Portanto, expurgado o que não eram áreas de acolhimento empresarial e o que minimamente se podia configurar como tal, chegámos a estas 34 que aparecem aqui neste quadro, que ocupam uma área próxima dos 500 hectares e que albergam, estão lá instaladas 1000 empresas. Precisamente 1000. Não é um número arredondado, era o número que dava. Tem coisas tão distintas como, por exemplo, o MARF em Faro, que tem uma configuração diferente das outras, coisas como onde estamos, coisas como a pequena área de acolhimento empresarial, por exemplo, de Alcotim. Está cá o Presidente da Câmara de Alcotim, mas que está a dar os primeiros passos. Enfim, tem situações muito diversas, é uma grande diversidade de áreas de acolhimento empresarial.
Em termos de localização, curiosamente, tem uma boa distribuição territorial, porque não é apenas, enquanto outro tipo de empresas, outro tipo de localizações tende a seguir o padrão da população, o padrão da procura, esta também procura jogar com isso, mas também tende a jogar, obviamente, com o preço dos terrenos disponíveis. E, portanto, há aqui um número relativamente considerável de áreas de acolhimento empresarial localizadas a norte da A22. Temos 11 localizadas a norte da A22, em tudo o que é interior e zonas de baixa densidade. Algumas delas não é tão acima da A22, mas estão a norte, de facto, da A22. Há um padrão de localização das áreas de acolhimento empresarial fortíssimo no nosso Algarve, que vem do passado, que é em torno da Estrada Nacional 125. Foi aí que foram as primeiras e foi aí que as áreas de localização empresarial se situaram, e reflexo disso é o facto de 11 delas continuarem sobre a 125. 6 estão dentro de aglomerados urbanos, outras localizações 6. Portanto, como disse, consideramos apenas, para este efeito, 34, aquilo que achamos, mesmo assim não são todas, passariam por um crivo mais exigente. Portanto, são essas 34 que consideramos. Em termos de características de quem gera as áreas de acolhimento empresarial, quem são estas áreas de acolhimento empresarial, como se diz aí também, destas 34, 23 delas são privadas, totalmente privadas. De gestão privada, os lotes obviamente privados. Apenas 10 são de gestão autárquica, 10 dessas áreas, mesmo assim, obviamente, os lotes são privados, mas secção de gestão. Aquela que eu referi ainda há bocado tem uma situação diferenciada, que é gerida por uma sociedade pública, que é o MARF, portanto, o Mercado Abastecedor de Faro, em Estoia. A esmagadora maioria das áreas de acolhimento empresarial é uma das suas debilidades, não tem uma entidade gestora, grande parte delas nem regulamento tem, e que nem coisas tão simples como, sei lá, como temos quem vive em prédios, um condomínio, uma gestão de condomínio, não tem esse tipo de elementos que as fragiliza, do meu ponto de vista, bastante. E, portanto, tem... Sim, basicamente. Há outras realidades, para além destas, que eu depois abordarei passam lá mais à frente, que é, para além destas 34, há outras situações que tendem a instalar empresas que são de grande dinamismo e são interessantes, que posteriormente venham a ser consideradas. Estou a pensar, por exemplo, em nichos de empresas mais voltadas para setores de grande modernidade, situações como, por exemplo, o Polo de Gambelas da Universidade do Algarve tem lá instalado um conjunto de empresas de grande modernidade. A Penha, o Polo da Penha também vai ter. O Autódromo de Portimão também tem um conjunto de empresas ligadas às novas tecnologias. Mas não só isto. O Porto de Portimão, que por sinal nesta parte está no Concelho de Lagoa, tem lá instaladas um conjunto de empresas extremamente dinâmicas, modernas, ligadas à náutica. E tende ali a formar um cluster. Em Olhão, o Porto de Pesca de Olhão tem um conjunto de empresas bem interessante na área da indústria da pesca, na área da pesca, do pescado, um conjunto de indústrias transformadoras nesses domínios. Portanto, para além das áreas de localização empresarial, há que também atentar nesta nova realidade em espaços onde se localizam empresas. Em termos setoriais, reflete um pouco o nosso tecido empresarial regional, propriamente o que é típico de áreas de acolhimento empresarial, que é mais indústrias, mais transformadoras, no caso do Algarve, quanto muito, em todas as empresas, e nestas que foram as consideradas, em todas, apenas 20 e tal por cento, 20, nem chega a 25, correspondem à indústria. O resto corresponde a materiais de construção, corresponde a grande comércio, corresponde a um conjunto de atividades que não propriamente aquelas que associamos mais a áreas de acolhimento empresarial. E, portanto, é esse quadro que também aí está presente de caracterização. No inquérito das reuniões que fizemos com os responsáveis autárquicos, com a análise que fizemos da documentação, os fatores que mais pesam na competitividade das áreas de acolhimento empresarial são,
A proximidade da A22 é essencial. É claro que os fatores de competitividade não são fatores, depende do setor da empresa que estamos a falar. Para determinados setores há fatores que têm um determinado peso, para outros, obviamente, terão outro peso. Os comuns, digamos, que é os que estão aqui, e todos estão numa escala de 1 a 5, os mais altos são os que pesam mais, os mais importantes do ponto de vista das empresas que aí estão instaladas. Talvez de todos eles, isto depois tem várias por categorias, mas todos eles, o mais importante para estas empresas foi a proximidade à A22, que é o elemento essencial para a competitividade dessas áreas de acolhimento empresarial. Outros elementos, como a distância ao aeroporto, que também tem importância, a proximidade de unidades de investigação, o dinamismo empresarial envolvente, tudo isso contribui para que se escolha uma determinada área de acolhimento empresarial. Em termos de ordenamento, depois seccionámos em termos dos vários fatores que mais contribuem, em geral estão por ordem decrescente. Os empresários deram muita importância ao facto de existirem operações de loteamento onde estão instalados. Grande parte ainda deixa um pouco a desejar, em termos de ordenamento, as localizações das empresas e, portanto, consideram isso um fator importante. Do ponto de vista dos incentivos municipais, não houve grande relevância. Em alguns casos, isso varia muito de área empresarial para área empresarial. O preço dos terrenos que são disponibilizados constitui um fator de relevância. Eu julgo que os municípios, nem todos o fazem, do meu ponto de vista, deviam de encarar as áreas de acolhimento empresarial como um investimento. Eu sei que muitas vezes têm problemas de tesouraria, têm que rentabilizar, até que, enfim, muitos deles têm que apresentar contas equilibradas, que muitos deles até têm sistemas de gestão à parte da própria Câmara e têm que apresentar as contas equilibradas. Mas neste caso concreto, eu penso que as áreas de acolhimento empresarial são, sobretudo, instrumentos de política. E, a partir destes instrumentos, eles podem selecionar que tipo de empresa querem, que setor a querem, e podem... É claro que zonas mais afastadas têm enorme dificuldade. Vou dar um exemplo. Para mim, talvez a melhor, a área de acolhimento empresarial, uma das melhores, do Algarve, é a de Algesur. É perfeita. Foi bem concebida, lotes grandes, tem muito pouca procura porque está atrás do sol posto quase. Está numa localização extremamente difícil. O custo é baratíssimo. Eles disponibilizaram aquilo, salvo erro, a €1 ao metro quadrado. €1 ao metro quadrado. Tem o problema de estar onde está. Outras, aqui, enfim, não pode ser essa a política, mas eu julgo que devia de ser, do ponto de vista municipal, um instrumento de política do que querem para os respectivos territórios e que tipo de setores, que tipo de atividades, mais poluentes, menos poluentes. Eu costumo ver numa área empresarial, eu estou a falar numa perto de mim, ver instalada uma central de betão numa área empresarial que tende a configurar-se como especializada em agroalimentar, por exemplo. Mas está lá, já foi autorizado. É uma questão de dinheiro, é uma questão da economia da coisa. Eu sou economista, mas não me parece muito bem. Há que ter opções e, para mim, as áreas empresariais deviam de ser um instrumento da política também. Mais elementos relevantes que... peço desculpa, mas tem que ser tudo muito rápido. As condições de expansão do respectivo lote, os empresários deram muita importância. Muitos estão bloqueados, querem se expandir e não conseguem onde estão, dentro da área de acolhimento empresarial. Isso é um fator que pesa. Há um fator muito negativo que, em geral, todos apresentam, e se calhar até aqui neste LOLé, que é o nível dos arruamentos, da sinalética, as áreas empresariais tendem a ser, a organização interna, tendem a ser um bocado uma balbúrdia. E, portanto, vale a pena investir nesse domínio. Conclusões, recomendações, muito rapidamente. Consideramos, e enfim, é um apelo a toda a gente que vai intervir no desenho do próximo quadro comunitário de apoio, no próximo período de programação, que se justifica, ao contrário do que se passou neste quadro comunitário de apoio, que se justifica que os fundos comunitários apoiem as infraestruturas das áreas de acolhimento empresarial.
Já numa segunda fase dos quadros comunitários de apoio praticamente para todo o país, à exceção de Lisboa e do Algarve, houve fundos para requalificar essas áreas de acolhimento empresarial. No caso do Algarve, não. Espero que no próximo, porque continua a fazer imensa falta, até porque o Algarve é uma região talvez a mais carente de solos para fins industriais, por via da concorrência de outros setores. Basta ver o que se passa com a habitação e portanto, mais que justifica, do meu ponto de vista, continuar a haver apoios para esta área áreas de acolhimento empresarial. Outra das conclusões é procurar associar essas áreas de acolhimento empresarial aos centros de investigação, centros de formação. Esse exercício também ainda não está feito e vale a pena intensificarmos nesse sentido. Promover, de um ponto de vista seletivo, aqueles setores que queremos apostar, o RIS 3 ou o RIS 4 ou o que vier aí a seguir, haver incubadoras apoiadas publicamente e por fundos comunitários e não só, para se instalar empresas, continua-se a justificar nestes setores. Dinamizar áreas de acolhimento empresarial associadas a uma certa clusterização, que se justifica para o caso da economia algarvia. Aquilo que está a fazer o NERA, e em especial o NERA, mas com a CCDR e o AMAL como parceiros, estes projetos de cooperação, de promoção, de marketing de informação, de criar uma imagem única, que também vai ser apresentado hoje, e de promover as áreas de acolhimento empresarial, julgamos que é essencial. Também julgamos que é importante estabelecer estas parcerias entre os municípios, as associações empresariais, para promover estas áreas de acolhimento empresarial, para promover as potencialidades que temos. Que desse ponto de vista, e julgo que é um bocado, ainda ontem falava com a Catarina sobre isso, acho que o Algarve Acolhe, ou uma plataforma do género, também tem uma função de promover o investimento que se queira fazer cá na região, de disponibilizar. É uma montra, o Algarve Acolhe, uma montra, temos aqui estes lotes com estas características, em que podem investir. Agora, também não vale a pena exagerar nas especificidades, como eu já vi algumas plataformas, desses lotes, porque quem quer investir, quer investir. Depois tem que ter um local para investir. Depois, em concreto, não vai investir ou não vai decidir em função de uma coisa que aparece num ecrã de computador. De certeza vai ter que ir ao local, vai ter que recolher informação, e portanto não vale a pena estarmos a carregar essas plataformas de informação e mais informação e as secções dos tubos de esgoto e não sei o quê, porque normalmente tendem a ter esse tipo de exageros e não tem interesse nenhum para quem investe, porque quem investe, se decide investir naquele município, naquela área da economia, há de saber qual é, o que é que tem, o que é que não tem, enfim, apenas uma primeira despistagem. Julgo que é essencial, é a última nota que aqui está nesta apresentação também, e aí haver alguma gestão intermunicipal. Eu penso que o NERA, eventualmente, pode ter um papel importante nisso. As áreas de acolhimento empresarial, basicamente, neste momento, não têm gestão nenhuma. Não têm regulamentos, não têm gestão, não têm normas, não têm... Eu penso que podia haver aqui um upgrade por parte de uma entidade qualquer. O NERA está mais que localizado, por exemplo, mas não só, em parceria, eventualmente, para haver aqui uma gestão mínima destas áreas empresariais. Penso que isso sim pode contribuir para que seja um fator de competitivo para as empresas que lá estão localizadas. Era tudo. Tá, para já. Obrigado. Vou esperar aqui. Não, talvez aqui. Já está. A Catarina não precisa de aqueles. Boa tarde a todos. Obrigada. É sempre bom ter colegas tão simpáticos e com tão
Boa tarde a todos. Obrigada ao Dr. Vítor Neto por acolher nesta casa todos os parceiros desta candidatura do Revite Mais. De alguma maneira foi importante para a CCDR fazer parte desta candidatura. Quando se... de facto, nós na CCDR há algum tempo que sentíamos que havia necessidade da nossa plataforma Algarve Acolhe ter começado em 2009 e, portanto, necessitava de algum ajustamento e de alguma modernização até na sua apresentação e configuração. Falando com o presidente da CCDR, ele propôs que nos associássemos e fôssemos parceiros nesta candidatura promovida pelo NERA e, portanto, e com a AMAL, porque tinha a rede Invest Algarve. Portanto, este Algarve Acolhe, neste momento, eu já tenho aqui o novo logotipo que foi feito pelo NERA, portanto, não é este o logo, este será a nova imagem do Algarve Acolhe. Decidimos também que ele se manteria uma plataforma diferente da plataforma que o NERA tem. A nossa Algarve Acolhe é uma plataforma mais territorial e, enquanto que a plataforma que o NERA tem é mais do ponto de vista comercial. E, portanto, decidimos manter duas plataformas. De facto, foi também uma parceria que trabalhámos muito em conjunto, tivemos muitas reuniões e nesse aspecto acho que foi muito positivo termos trabalhado neste projeto Revite Mais e daqui surgiu esta ideia de mantermos as duas plataformas. Esta plataforma nasceu em 2009, em parceria com a Ex-Direção Regional de Economia, e, efetivamente, a CCDR, desde o início, que tem vindo a trabalhar nela, e porque, na altura, sentia-se que havia necessidade de, junto da iniciativa privada, dar a conhecer as parcelas, os lotes que estavam disponíveis na região. Dizia-se que não havia áreas empresariais e, efetivamente, nós sentíamos que isso não era verdade. Esta plataforma, como já foi referido, é feita só com base nas áreas empresariais que estão edificadas em planos, em planos de ordenamento do território, portanto, seja ele no PDM, nos planos de urbanização ou nos planos de pormenor, e, portanto, haverá mais, mas que, efetivamente, como umas que são importantes, que o Dr. Brandão Pires já falou, junto dos portos, que pode ser que num outro passo se insiram, porque tenha, de facto, empresas que são importantes para a região e, nomeadamente, para a nossa especialização inteligente. Portanto, também porque na altura isto correspondia ao QCA3, também havia a necessidade de alguma relocalização de algumas indústrias, portanto, houve todo este trabalho que a CCDR fez para esta plataforma. E por outro lado, como efetivamente esta plataforma está a ser atualizada desde então 2 vezes por ano, também permite conhecer as dinâmicas e a ocupação que vai existindo com as empresas nestas áreas. Portanto, como já foi falado, esta plataforma identifica 75 espaços. Já está decidido que na nova plataforma que está atualmente em processo de procedimento concursal, não iremos apresentar para o público as 75 áreas, porque efetivamente só 34 é que têm estão implementadas, as outras, é o que o Dr. Brandão Pires já referiu, ou são áreas únicas, por exemplo, como a Simpor, ou mesmo uma fábrica de cortiça, e, portanto, é uma área única como uma única empresa, e depois as outras que, efetivamente,
se calhar, em termos de revisões dos planos diretores municipais, poderão ou não vir a ser, poderão até vir cair como áreas empresariais e, portanto, também para tornar esta plataforma de mais simples leitura para os privados e para, não só para privados, mas para os cidadãos, entendeu-se que vamos passar só a identificar as 35 áreas. Esta plataforma é uma plataforma que é dinâmica e, portanto, podemos fazer pesquisas em função da sua localização por concelho, da disponibilidade imediata ou não, a curto, ao médio e longo prazo e da dimensão dos lotes. Portanto, eu vou tentar depois também apresentar. Esta digamos que a primeira página da plataforma Algarve Acolhe. Achamos que está de facto desatualizada. Hoje em dia querem-se plataformas com um outro dinamismo, outra comunicação. Atualmente esta plataforma está em 3 línguas, portanto o português, o castelhano e em inglês. E achamos que é importante continuar a manter. Portanto, esta é a primeira... é o mapa do Algarve com as 75 áreas. Por acaso, não sabendo, foi uma questão, fui pôr aqui a área de Alcotim, e, portanto, isto é a pesquisa, por exemplo, para a área empresarial de Alcotim das 4 Estradas. É uma área que tem muito pouca ocupação, aliás, pelo que poderemos ver aqui, são fotografias tiradas há 2 dias, porque me desloquei a Alcotim, mas efetivamente, por exemplo, tem uma empresa, que é a Bioscience, que é uma empresa que é bastante inovadora e utiliza os nossos recursos endógenos, com a extração dos óleos essenciais e que, na sua dinâmica de internacionalização e de pesquisa de parceiros, eventualmente irão trazer 2 empresas bastante interessantes para esta área, e o facto de estar também muito longe, talvez com melhores acessibilidades um bocadinho do que Algesur, mas, e mais perto da fronteira, mas apesar de ter, como vocês veem, está praticamente, aqui são visíveis só 2 empresas, depois tem a ocupação de mais duas áreas, de 2 lotes, mas tem muita hipótese de localização de novas empresas. Este site é possível visualizar umas estatísticas e, portanto, com algum valor tirado do Google Analytics, mas vê-se que, efetivamente, este site tem algumas consultas ao longo de todo o ano. Há também aqui a questão, pode-se ver, da questão da língua com que é pesquisada e, portanto, vale a pena apostar nesta plataforma e continuar a ter esta informação. Portanto, com o projeto Revite Mais, esta plataforma, foram colocados então novos desafios à gestão do ordenamento do território, daí passarmos a visualizar só as 34, 35 áreas, mas também há este novo desafio de toda a parte empresarial estar ligado e alinhado com a estratégia de especialização inteligente, RIS3, que, nomeadamente com os domínios que no Algarve são o turismo, o agroalimentar, as energias renováveis, a saúde, o bem-estar, as TIC e as indústrias criativas e culturais. Quais são os novos desafios, então, que se colocam com esta nova plataforma e com o projeto RIS3? Portanto, aqui colocam-se desafios de competitividade, de cooperação, de sustentabilidade, de especialização no âmbito da RIS3, de internacionalização e, essencialmente, de governança com a gestão profissional destas áreas, havendo um condomínio, uma melhor comunicação destas áreas empresariais e de toda a comercialização, mas que isso está, a comercialização da parte das empresas que estão localizadas, que isso é a plataforma que o NER irá apresentar. Temos consciência que muita coisa está por fazer, mas já demos um primeiro passo,
foi muito interessante e muito positivo, e neste sentido de dinamizarmos todas estas áreas empresariais do Algarve. Eu vou tentar aqui abrir. Portanto, como bem é um site que está muito desatualizado, portanto, não é atrativo, não está minimamente atrativo. E este era o antigo logo. E aqui não há. Sim. Já está. Portanto, o logo, este é o antigo logo, já iremos passar a ter, ele está... portanto, ao entrarmos aqui, vimos o mapa do Algarve, e se fizermos aqui esta pesquisa, portanto, vão-nos aparecer aqui as 75 áreas, portanto, que estão identificadas no Algarve. Tentando, por exemplo, mostrar aqui, já que eu mostrei em fotografia, esta zona industrial das 4 estradas em Alcotim, não é para o Sr. Presidente estar aqui da Câmara, mas pronto, posso identificar. E, portanto, temos aqui uma área de expansão portanto, todos estes lotes são lotes que estão a ver, que estão disponíveis, e conseguimos ver que, portanto, infraestruturados estão cerca de 12 mil metros quadrados, como área de expansão temos mais 12 mil, como propostas, e uma área prevista para expansão de quase 120 mil metros quadrados. E, portanto, é possível ver aqui em gráfico o que é que está ocupado, o que é que está comprometido, as que estão edificadas para venda. Eu tinha que tirar daqui este laranja, não, por acaso aqui não está nenhuma. E depois temos aqui as acessibilidades, portanto, através daqui nós sabemos qual é a distância à A22, à A2, a Espanha, portanto, também à rede ferroviária, à marítima e, portanto, ao aeroporto de Faro. Depois temos aqui uns indicadores, estes estão desatualizados, e aqui na nova plataforma ainda não sabemos bem como é que vamos tratar, porque ele não está com atualização. Estão dados, alguns não estão alterados e estão atuais, mas estão atualizados a 2012. E, portanto, ou temos uma ligação a uma plataforma mais atualizada de alguns dados económicos, socioeconómicos, alguns estão, outros não estão, e, portanto, e conseguimos, além disso, se eu conseguir ir para trás, aqui um relatório. Neste relatório eu consigo visualizar, portanto, consigo visualizar as empresas que estão aqui implantadas ou localizadas nesta área empresarial. E, portanto, tenho aqui, se um lote estiver para venda ou se estiver para aluguer, tendo aqui o contacto, nós podemos. Esta área é de gestão autárquica e, portanto, temos o contacto do técnico da Câmara de Alcotim, que é responsável por esta área. Posso mostrar mais, mas estamos com falta de tempo, não é? Estamos com falta de tempo e ficaria então por aqui. Ora bem, já estamos um pouco atrasados no programa. Cabe a mim, antes de mais, boa tarde a todos, sintam-se cumprimentados.
Cabe-me a mim apresentar então as atividades que foram desenvolvidas no âmbito deste projeto Revit+. Portanto, estas duas apresentações foram duas atividades que foram englobadas nesta candidatura, portanto, quer, digamos, o upgrade do site do Algarve Acolhe, quer este estudo feito pela Almal, fazem parte da candidatura. Portanto, isto trata-se de um SIAC de qualificação, que foi financiado com o objetivo de qualificar as empresas, essencialmente as empresas que estão sediadas nestas áreas empresariais. E vamos ver então o que é que o NERA desenvolveu durante estes 2 últimos anos. Bem, eu tenho aqui 3 pontos, mas como estamos um pouco atrasados e é muito importante ouvirmos os 3 municípios que foram alvos de intervenção que estão neste painel, e estou muito curioso para ouvir também as intervenções dos nossos amigos espanhóis e também nacionais, que temos que aprender com eles. Portanto, eu vou tentar ser o mais breve possível, só para vos dar uma imagem muito rápida daquilo que fizemos. Antes de mais, criámos uma imagem. Fizemos um estudo, ou seja, o objetivo, sendo a revitalização das áreas empresariais, foi considerado pelo NERA importante haver uma marca que simbolizasse as áreas empresariais do Algarve. Portanto, a marca nasce inspirada, obviamente, foi progredindo até chegar aqui. Portanto, esta é a marca que foi proposta para as áreas empresariais do Algarve, que foi bem acolhida por todos os parceiros, pelos municípios, pela CDR, pela AMAL. Uma nota importante, portanto, este projeto, para além de algumas intervenções de caráter geral, como é a questão do estudo, da plataforma, de uma outra plataforma que eu vos vou apresentar, que o NERA apresentou, teve uma intervenção específica em 3 áreas empresariais, portanto, em Vila Moura, em Lagos e em Tavira, e todas estas 3 áreas empresariais adotaram esta imagem. Portanto, há aqui um pontapé de arranque. Portanto, este projeto é uma semente. Eu digamos que é o início de algo. O objetivo era que no futuro pudesse haver as áreas empresariais num todo, mesmo juntando as 75, são tudo junto, é uma pequena área empresarial em qualquer parte do mundo. Portanto, se existisse no futuro uma área empresarial do Algarve, obviamente com uma marca, podendo obviamente haver promoção externa, captação de investimento estrangeiro, sob um desígnio de uma marca única, seria, no fundo, este foi o repto que o NERA tentou convidar e encetar os parceiros nesse sentido. Olé, Lagos, Tavira adotaram, isto é um bom princípio. Se os outros 13 municípios apadrinhassem esta estratégia regional, poderíamos ter uma grande área empresarial do Algarve, constituída por 34 loteamentos, ou o que é que queiramos. Este, no fundo, é o desafio estratégico. Ele nasceu bem, está a crescer, obviamente, isto é o princípio de algo, não é? Vamos ver, obviamente, como é que vai progredir, mas penso que este desafio foi ganho, pelo menos do ponto de vista do princípio. Importante, o Algarve Acolhe também acolheu esta imagem e vai fazer o upgrade da imagem antiga, que realmente está desajustada aos dias de hoje, e uma vez mais está toda ela com coerência gráfica também face à imagem que foi criada. Portanto, este é um pontapé de arranque muito interessante. Agora, o que é que nós fizemos? Também, a CCDR tinha uma plataforma, e tem uma plataforma, que é essencialmente para a promoção dos loteamentos para investidores. Portanto, essencialmente para mapear o que é que está ocupado, o que é que está desocupado, para quem pretende investir no Algarve, rapidamente, através do Algarve Acolhe, que foi a Catarina teve a mostrar agora, rapidamente localiza onde é que estão os lotes disponíveis, etc, etc, e tem os contactos para depois, a partir daí, fazer negócio. O que o NERA se propôs foi criar uma plataforma, até porque o aviso era de qualificação, propôs criar esta plataforma. E esta plataforma é para promover os negócios, as empresas, os produtos e serviços que são desenvolvidos nestas 34 áreas empresariais. Neste momento, esta plataforma já tem carregadas as empresas que foram alvo de uma intervenção mais específica durante este último ano, portanto, Vila Moura, Lagos e Tavira estão cá, portanto temos aqui 20 empresas da Marateca, dos sindicatos 17, Pinheiral 21, de Vila Moura temos 50 empresas e de Tavira temos 15. Portanto, se quisermos pesquisar, procurar um determinado negócio, um determinado produto, as empresas estão todas as empresas têm um espaço, vou aqui abrir a Algar Silva porque é a primeira, mas pronto. Todas as empresas têm um espaço onde se pode verificar qual é a sua atividade, os seus contactos, os seus links,
Não está a abrir. Pronto, está. Portanto, todas as empresas têm um espaço dedicado e que estão bem trabalhadas. Portanto, temos aqui cerca de... Eu não estou a seguir o meu PowerPoint, não tinha os números todos, mas temos cerca de 180... Não, 100 e tal empresas já na internet. Algumas destas empresas não tinham página e já estão aqui com dignidade. Agora, o passo seguinte. Neste momento, esta plataforma tem 3 áreas empresariais carregadas. O nosso objetivo NERA é que, através da rede Invest Algarve, convidar os outros 13 municípios a ajudar-nos a alimentar esta plataforma, para ela ganhar a dimensão regional. Portanto, este é o desafio que nós vamos tentar até ao final do ano. Portanto, este projeto, apesar de terminar do ponto de vista formal em setembro, este projeto não tem fim. Portanto, isto, se for levado com seriedade. Portanto, para além, pronto, isto tem depois as referências GPS, para quem no telemóvel queira procurar um determinado negócio, dá logo a localização, tem as boas práticas, as empresas têm certificações, que têm, portanto, têm boas práticas de inovação, estão aqui também destacadas e promovidas, tem algumas notícias sobre áreas empresariais, tem as atividades que desenvolvemos, pronto, é um site normal. Ora bem, o que é que fizemos mais? Do ponto de vista da promoção, portanto, o trabalho do ponto de vista geral, regional, são estas 2 ferramentas, a plataforma e a imagem. Depois, agarramos em 3 áreas empresariais. Atenção que estas 3 áreas empresariais foram selecionadas com base num concurso. Portanto, a AMAL, com o NERA e com a CDR, abriram a oportunidade aos 16 municípios de concorrerem a este apoio. Houve uma seleção destas 3 em função de um conjunto de critérios, que não vou agora dizer, obviamente, para não vos massacrar, também não é oportuno, mas pronto, e foram escolhidas estas 3 áreas empresariais. Portanto, o Centro de Empresas de Serviços de Vila Moura, a área empresarial do Sindicato e o Parque Empresarial Tavira. Vamos já ouvir, entretanto, os 3 representantes destes municípios para nos contarem o seu testemunho de como é que as coisas correram e como é que eles olham para este processo. Aquilo que eu vos posso dizer em termos gerais, vamos passar este retrato, que estas, já agora, eu tenho aqui uma síntese estatística, era interessante se tivesse tempo, mas não. Portanto, nestas 3 áreas temos 186 empresas que têm uma taxa de ocupação elevada, uma média de 89% de ocupação. Tem 157, portanto, temos, digamos, um valor de faturação média por empresa de 650 mil euros. Temos cerca de 1.391 trabalhadores, dá uma média de 8,9 trabalhadores por... e temos aqui cerca de 1,5 milhão de exportações. Eu tenho aqui algumas estatísticas, esta apresentação vai ficar disponível no site, portanto, se tiverem curiosidade em saber algumas estatísticas sobre estas áreas empresariais, não vou passar para irmos mais depressa para as outras apresentações. Queria-vos dizer que o que é que nós fizemos do ponto de vista da promoção e da capacitação das empresas. Fizemos desde logo 3 seminários de lançamento, tentando mobilizar os empresários destas 3 áreas empresariais, com 61 participantes no todo. Realizámos 3 mostras, fizemos, digamos, 3 mini-feiras com empresários desta região e juntámos alguns workshops de capacitação. Tivemos cerca de 44 expositores no total nestas 3 mostras. Tivemos laboratórios de aceleração para ajudar as empresas a enquadrar os seus investimentos nos sistemas de incentivos do Creche Algarve 2020. Tivemos cerca de 34 empresas a participar nestes laboratórios, a estudar candidaturas, potenciais investimentos. Tivemos cerca de 103 empresas participantes e 227 participantes em geral em workshops de capacitação, onde abordámos a RIS3, abordámos questões do marketing e estratégia, a questão da internet e da gestão do marketing digital, apresentámos também o Creche Algarve 2020, portanto fizemos algumas ações de capacitação para as empresas destas áreas. Realizámos uma coisa muito interessante, que foram os intercâmbios, que foram cafés com negócios, para promover que estes empresários se conhecessem uns aos outros. Apesar dos empresários estarem todos localizados numa área empresarial, nem sempre se conhecem, e estes cafés com negócios e almoços com negócios, houve vários formatos, mas pronto, jantares e pequenos almoços e coisas. Portanto, tivemos aqui cerca de 116 empresas envolvidas,
com 151 pessoas. Foi muito interessante e depois a Câmara poderá também testemunhar isso. Pronto, depois temos vários materiais. Portanto, no fundo, só em síntese para terminar, na nossa opinião, equipa de consultores, aqui uma primeira palavra em jeito de conclusão, que nós consideramos que este é um bom pontapé de arranque, é um excelente pontapé de arranque. Temos aqui 4 experiências piloto, esta área empresarial ou é mais estas 3 áreas empresariais. Deixámos em cada uma destas 3 áreas empresariais uma comissão de gestão, composta por elementos do NERA, município e empresários, a funcionar. Deixámos, cada comissão destas tem um regulamento de gestão, tem um plano de atividades para 2020. Tivemos a discutir na última reunião qual é o plano de atividades sem incentivos comunitários para 2020, com apoio da Câmara, daquilo que o NERA puder fazer, daquilo que eles puderem fazer. O jantar, em vez de ser pago pela União Europeia, vai ser pago pelos empresários, mas vamos fazê-lo lá mesmo. Ou seja, deixámos um plano para 2020, ou seja, do ponto de vista da gestão condominal, nós deixámos a semente. Estas 3, 4 áreas empresariais têm a semente instalada e têm meios para gerir as coisas daqui para a frente. Um repto político, um repto regional. A região do Algarve é uma região que tem uma característica muito interessante, que poderia perfeitamente ser testado um conceito de áreas empresariais numa lógica estratégica e regional. Era importante que os 16 municípios apadrinhassem esta ideia, porque só assim é que isto poderá fazer sentido, até numa ótica de delegação de competências nesta área para os municípios e para a AMAL, faria todo o sentido que os 16 municípios apadrinhassem esta ideia que alguém que viesse procurar uma empresa numa área empresarial fosse tudo mapeado e sinalizado da mesma forma na região. É uma extraordinária oportunidade. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Uma palavra às comissões. Estão aqui alguns empresários dessas comissões. Nós fizemos o melhor, mas a continuidade da gestão condominal destas 3 áreas empresariais vai depender muito da dedicação que estas empresas queiram fazer dela. Ou seja, o NERA e o município têm uma margem de manobra, ou seja, podem fazer muito. Obviamente, atenção que estes municípios, eu não vou roubar a palavra aos municípios, que eles vão fazer investimentos importantes nestas 3 áreas a reboque deste projeto, portanto, mas isso vou dar a palavra a eles, mas comissão, empresários que estão cá, vocês têm que ser o motor destas comissões. Você é que tem que defender os vossos interesses e criar a dinâmica suficiente para que a comissão continue no futuro. E depois uma última palavra ao NERA, obviamente, um agradecimento. Um agradecimento pela confiança. Peço desculpa. Estou um bocado... Sim, não sei porquê, mas peço desculpa. Deve ser do stress. Pronto, um agradecimento. Eu, quando chego aos agradecimentos, não sei porquê, emociono-me sempre. Eu acho que é qualquer hormona que está aqui que deve-me destabilizar. Mas pronto, um agradecimento ao NERA pela confiança, à equipa, ao Marco. Não consigo agradecer. Pronto, obrigado a todos. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento especial ao Dr. Vítor Neto, o nosso anfitrião das 2 ocasiões, da ocasião do projeto e da ocasião da casa e do convite para cá estarmos. Pois, em nome de Lagos, vou só dar umas breves palavras e depois passo aqui ao meu colega Henrique para falar um pouco do que este projeto nos representou. Pois, na verdade, nós aquilo que percebemos, eu faço parte do Executivo, atualmente era vice-presidente quando se iniciou o projeto e estou a terminar o projeto como Presidente de Câmara interino e acompanhei-o muito bem. Na altura, uma das preocupações do Executivo era perceber o que eram as nossas áreas empresariais. Na verdade, entendíamos que as áreas empresariais fisicamente existiam, percebíamos, vendo de fora, que existiam armazéns, uns maiores do que outros, uns que trabalhavam de porta aberta, outros trabalhavam de porta fechada, uns que tinham uma prestação de serviços claramente do dia-a-dia, outros que não se percebiam bem, não se percebia bem o que lá estava, e entendemos a certa altura que não era assim, enquanto Executivo, que deveríamos lidar com as nossas áreas empresariais, com os nossos empresários, que não são as nossas lojas, não são os nossos hotéis em zonas mais expostas, mas são também eles grandes motores da atividade económica do Conselho. Portanto, aquilo que nós fizemos foi
nessa altura, entendemos que devíamos ir bater à porta dos nossos empresários, das nossas zonas industriais e perceber exatamente o que lá se passava. Pronto, e foi esse o passo que foi dado. E, na verdade, devo-vos dizer que encontramos muitas agradáveis surpresas e muitas coisas que, na verdade, não se esperavam ser possível ou que não se imaginavam ser possível fazer ali à nossa porta, ali no nosso concelho. Pronto, e daí que percebemos que algo teria que ser feito de diferente. Pronto, e foi nessa tentativa de tentar fazer algo diferente e, acima de tudo, de abrir os armazéns, as zonas das áreas empresariais à cidade e ouvir as queixas que haviam e, obviamente, que ainda hoje ainda há por parte dos nossos empresários, que nós entendíamos que nada a partir daquele momento poderia ficar igual. Pronto, e foi nessa tentativa que começamos a pensar o que poderia acontecer e que apareceu-nos esta proposta, esta hipótese de nos podermos candidatar a este quadro comunitário. Fizemos a nossa candidatura, conseguimos ter o êxito de ser escolhido entre as várias outras dos outros 16 concelhos que se candidataram e termos conseguido entrar, e aquilo que vos digo é que foi e tem sido um trabalho muito importante para as 3 áreas empresariais que temos, que tem resultado em muito positivo, porque uma das coisas que era mais sentida era esta separação também entre aquilo que é o fator público e como ele é visto e aquilo que é a atividade empresarial. Normalmente a Câmara, quando ia ao local, por regra não ia por bem, iria porque havia queixas, iria porque havia algumas situações de menos bom cumprimento e aquilo que se conseguiu ganhar logo no início deste processo foi uma forma aberta, transparente, de diálogo aberto entre a Câmara Municipal e as comissões, os representantes das zonas industriais, das nossas 3 áreas empresariais, e acima de tudo ganhou-se aqui, um corredor, um circuito aberto que é muito ajudará na tal semente que este projeto deixou e deixa para o futuro, para se poder começar a trabalhar de modo diferente. Pronto, e daí que, não quero também vos roubar muito tempo, dizer que claramente que é uma aposta ganha, ou melhor, é o início de uma aposta ganha, mas que todos, e tal como também há pouco foi dito, isto não passa só pelas autarquias, como também não vai passar só pelos NERAs, nem como só vai passar pelas empresas a título individual. Eles vão ter que se começar a organizar em condomínio, em associação, em grupo, e a Câmara Municipal e os organismos públicos e as associações que já existem terão que, vamos lá fazer aqui um triângulo em que nos organizemos para se conseguir tirar a mais-valia desta pequena grande semente que foi possível, através deste input do projeto do Revite Mais, nos levar até onde vou. Pronto, quero agradecer, obviamente, ao NERA por ter liderado e muito bem este projeto, ter conseguido juntar os 3 que aqui estão, Lolé, Tavira e Lagos, mas aproveitar para não esquecer os outros 13 concelhos, e daí que se conseguiu dar este passo importante, que é esta imagem, porque também é importante ter uma imagem que se venda, uma imagem que fala uma única só voz, mas pedir, acima de tudo, para que se possam fazer pequenos NERAs ou pequenas outras associações que acabem por englobar cada um dos concelhos per si como voz únicas e depois numa grande NERA, numa grande associação a nível da região, o Algarve também nesta área empresarial possa mostrar aquilo que bem se faz, porque na verdade há muita ideia que no Algarve não existe produção para além daquela que é a nossa produção principal do sol e praia, mas não é verdade. Há grandes exemplos, eu podia-vos dar um, que na nossa primeira visita foi o que nos surpreendeu. Lagos produz para Israel, tem um produto que está patenteado e produz na área clínica, mete um produto que passa nos hospitais públicos em Israel. Quando saí de lá, logo nos primeiros dias não sabia se havia de acreditar, mas é verdade. Quer dizer, na verdade, isto é possível se fazer também cá, fazer no Algarve, e Lagos, orgulhosamente, a cidade que eu hoje represento e de qual sou natural, consegue meter um produto patenteado num país que supostamente não precisa de mais nenhum para viver. Pronto, é um pequeno exemplo daquilo que foi possível chegarmos e podermos entrar, como hoje se pode entrar em qualquer empresa, e já não vem aquele político ou aquele
aquele membro do Executivo, o que é que será que ele me quer agora aqui porta dentro? Não, já sabe que é um parceiro da Câmara Municipal que quando lá vai para perceber, vai perguntar o que é que pode ajudar para se ajudar a melhorar a zona. Pronto, e claramente que este projeto teve essa grande valia. Pronto, eu passo ao Henrique, que foi quem, em termos técnicos, liderou o processo, e tem aqui uma pequena apresentação também para não vos maçar, mas para mostrar aquilo em números que é a nossa realidade e aquilo que pensamos e a margem de progressão que vamos ter. Neste momento já existe uma zona de ampliação, Lagos tem praticamente a sua área empresarial completamente consumida, não tem nada, ao contrário do exemplo que aqui foi dado, que estão quase todos por ocupar, Lagos não tem nenhum por ocupar e estamos neste momento com um projeto para ampliar. Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo bom de despender a nos ouvir e a falar sobre aquilo que são as nossas áreas de acolhimento empresarial. Esta questão do Algarve Revite Mais foi muito importante, encaixou naquilo que eram as grandes opções do plano do município. Um dos eixos é o Lagos Mais Sustentável, que tem um objetivo estratégico de promover o desenvolvimento económico. Os municípios, por questões de proximidade, têm que ter esse papel, têm que ter essa tarefa. E então, o que é que nós estamos a fazer em Lagos? Partindo do princípio que devemos estimular o empreendedorismo, o suporte às empresas é fundamental, o apoio à atividade económica. Isto para quê? Para dinamizar a economia local, ir mais além desta dinamização da economia local e levar esta mesma economia a outros patamares, a patamares regionais, nacionais e internacionalizá-la, se possível, diversificar a oferta e combater a sazonalidade. Aqui a questão da sazonalidade económica, nós dependemos muito, é um facto do turismo e da construção. Podemos equacionar se isso é bom ou se é mau, ultrapassa agora a questão deste fórum. O que é certo é que a economia anda muito dependente do turismo e da construção. A questão da indústria encaixa nestes dois setores, mas também há que dar uma outra margem de manobra, e aí a questão do empreendedorismo e da inovação podem ter um papel fundamental. As nossas áreas de acolhimento empresarial foram três, e que é a grande área de acolhimento empresarial do Lagos e que estão nos instrumentos de gestão do território, entre outras, mas estas três foram as candidatas. Temos a área empresarial municipal do Chinicato, temos o Pinheiral e temos a Marateca. A de 1989, a mais antiga, é a área municipal empresarial do Chinicato. Depois, em 98, nasce a da Marateca. A da Marateca é que estão a ver na imagem em baixo, a vermelho, depois a municipal é a azul, a verde temos o Pinheiral e depois mais acima temos um grande investimento feito no âmbito do Mar 2020, uma empresa que é com os lagos, transformação de pescado, e que está aqui numa questão de proximidade geográfica e que nós poderemos capitalizar, e vai ser um esforço que tem a ver com a nossa capacidade de criar relação e dinâmicas entre estas empresas, com empresas que estão fora das áreas de acolhimento empresarial, mas que fazem parte do nosso tecido industrial e que são fundamentais para se conseguir capitalizar a relação e capitalizar a economia do Concelho, a economia regional e, quiçá, a economia nacional. Portanto, estamos a falar em 163 mil metros quadrados aproximadamente, centralidade há 22, 125, temos 93% de taxa de ocupação, mais de 80 empresas, os setores principais, construção e retalho, representam 780 postos de trabalho no Concelho, são muito importantes, 85% das empresas destas áreas de acolhimento empresarial, portanto, têm sede em Lagos, pagam lá impostos, portanto, há que ter isto em consideração. Agora é assim, 93% de taxa de ocupação e estão previstos 82 mil metros quadrados de expansão. Em termos de volume de negócios, uma estimativa à volta dos 40 milhões, 8 milhões dos quais em exportações. Empresas por domínio da RIS3, portanto os 6 domínios, 71% no turismo e lazer, 4% no saúde e bem-estar, 4% no mar, agroalimentar também com 4%, TIC e indústrias criativas com 7%, energias renováveis com 11%. Depois, 15% são empresas relativamente aos jovens com menos de 3 anos e 14% já num certo grau de maturidade, ou seja, 68% com mais de 14 anos. O potencial competitivo, isto resulta do relatório que foi feito, está na fronteira do razoável para o bom, com 65%. O grande handicap, o grande ponto fraco, é a questão da inovação. E a inovação é mais do que um problema do Algarve, é um problema nacional que se está a ultrapassar, que se está a caminhar, mas que não podemos, apesar de vivermos agora num certo êxtase económico,
que se avizinham aí determinadas coisas, não sabemos, mas que a coisa está a correr bem, não se pode perder. A questão da inovação é fundamental para a progressão. O país que progride, a região que progride, é certamente aquela que tem um índice de inovação. E por inovação, volto a frisar, não é passar o tempo a inventar, é passar o tempo a criar coisas novas e colocá-las no mercado. E aqui é preciso ter espírito empresarial e perceber isto. É claro que o risco é enorme, porque quem inventa pode-se espalhar, vão-me perdoar aqui esta questão, mas há que calcular o risco, há que perceber a natureza do que é uma empresa, de como é que as empresas funcionam, qual é o contexto onde estão inseridas, e não basta muitas vezes as grandes dificuldades de contexto que obrigam a muita gente, na realidade, a passar por grandes dificuldades, e em 2009 não nos podemos esquecer, foi há 10 anos, não foi assim há tanto tempo, ainda estão aí muitas manchas por limpar desses tempos, mas não há que ter medo de inovar, e o caminho faz caminhando, com a certeza que devemos chegar a algum lado, mas sabendo pensar e sabendo trabalhar sempre com esta perspectiva. A nível daquilo que nós temos a percepção do que é o nosso contexto, há aqui uma falta de visão organizacional de longo prazo e de espírito empresarial, desconfiança mútua entre atores que temos vindo a vencer, depois a incapacidade de cooperar, a incapacidade de estabelecer redes, a falta de conhecimento e de qualificação das empresas aqui instaladas, mas que felizmente está a melhorar. Esta falta de conhecimento e de qualificação é um grande obstáculo à inovação, uma forte dependência do turismo e da construção, que por um lado, esta dependência do turismo, principalmente do turismo, é bom, por outro lado, limita-nos um pouco e condiciona a abertura a outras atividades económicas, e depois este último ponto, que é a grande dificuldade de adaptação da administração pública aos públicos empresariais, que são novos públicos das administrações públicas. Nós em Lagos estamos a tentar, está aqui a nossa autocrítica, mas não vamos desistir. Isso, e está aqui o seu presidente interino, nós não vamos desistir. Aliás, foi um empenhamento do Executivo, já com a professora Maria Joaquina, com o vice e agora presidente interino Pereira, foi um grande empenhamento neste projeto e nós continuamos a acreditar. A importância do Algarve Revite Mais está aqui. A questão da competitividade, a questão de alinhar com o RIS3, a questão de afirmar as áreas de acolhimento empresarial, a questão da valorização, a questão da promoção, a questão de capacitar as pessoas e a questão de termos a consciência do que são as boas práticas e de podermos segui-las. Deixei a governança para o fim, porque a governança é uma questão muito importante, é a questão da pilotagem. Como é que vamos levar isto a bom porto? Não há navio que navegue sem ter um bom mestre e um bom piloto. Isto é fundamental. Isto temos que alinhar. E muitas vezes, com uma boa governança, temos que abdicar de interesses próprios em prol de interesses coletivos. E isto é fundamental que entre nas nossas cabeças. Portanto, aqui temos a missão do Algarve de Revite Mais e que nós vamos seguir, ou seja, práticas empresariais, independentemente da dimensão, do grau de maturidade. Vamos tentar fazer com que as empresas, naquilo que nos compete, criem valor, desenvolvam o capital humano e que contribuam para o reforço da economia do Concelho e da região. Valores, diferenciar, inovar, rigor, compromisso, a sustentabilidade económica e ambiental e a responsabilidade social das empresas. É devolver ao território aquilo que com ele lucramos, parte, obviamente. Depois é preciso mudança das organizações e das pessoas, e nós continuamos a acreditar. Atores e stakeholders interligados, sentido comunitário, trabalhar em múltiplos eixos, interação permanente para pensar bem e produzir melhor. O Algarve Revite Mais para nós é para continuar, é presente e é futuro. Nós definimos estratégias, integramos este programa de características imateriais, fomos aceitos no programa, deixou-nos muito orgulhosos. Estamos a implementar um projeto de sinalética, já desenvolvemos uma app complementar à sinalética, em que as empresas, porque é um dos grandes problemas prementes e urgentes, é como é que o meu fornecedor vai chegar, porque aquelas estão no lado esquerdo da 125, no sentido de Lagos e Portimão, estão lá mais para trás, as pessoas têm dificuldade em chegar. Hoje, com a tecnologia, desenvolvemos a app, basta pôr pelo telefone, no back-office, diz, é aqui, vai aí, sincroniza com o Google e a pessoa vai lá dar. Até termos a nossa sinalética, de um ponto de vista eficiente e eficaz, implementada. No futuro, vamos continuar, e isto faz parte daquilo que nós temos feito nestes últimos tempos, temos um espaço empresa em Lagos a funcionar para os empresários, aderimos à rede do Invest Algarve, queremos continuar a pertencer, a integrar, a cooperar. Estamos a dinamizar o empreendedorismo, temos um evento bienal, 2 em 2 anos, o Lagos Startup do Startup, vai ser no dia 10
11 e 12 de outubro. Temos um programa de empreendedorismo nas escolas, a funcionar há 3 anos, com a Universidade do Algarve, parceria regional, reconhecendo o papel muito importante que uma universidade tem no contexto onde se insere. Queremos continuar as parcerias com o NERA, com o IAPMEA, com a AMAL, com o CCDR, com o CRIA e com outros parceiros públicos e privados, locais, regionais e nacionais, porque Lagos quer contribuir para um Algarve mais forte. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar em primeiro lugar o anfitrião, o Dr. Vítor Neto, presidente aqui do NERA, e a associação sediada aqui neste Conselho, de Lolé, e, portanto, em primeiro lugar, agradecer por essa disponibilidade e na pessoa dele, cumprimentar todos aqueles que, de alguma forma, tiveram integrados neste projeto, nomeadamente a AMAL e a CCDR, num projeto conjunto de revitalização das áreas empresariais do Algarve, do quais aqui Lagos, através do seu Presidente da Câmara, o Fernando, que é responsável do Parque Empresarial de Tavira, e eu próprio, em representação do Sr. Presidente, somos, por assim dizer, os casos de estudo para aquilo que vai, enfim, ser, penso eu, uma dinamização geral e aquilo que nós queremos para a região, porque, de facto, com o número de empresas e o número de pessoas que temos a nível local, só através da região é que conseguimos, de facto, ganhar dinamização empresarial e ganhar escala daqui para fora e gerando assim emprego. Portanto, esta é a conversa sempre, e é aquela, mas é através deste tipo de ações que, de facto, conseguimos atingir este tipo de objetivos. Referir que o município de Lolé foi logo dos primeiros a concorrer a este programa, lançado por estas 3 entidades, o Algarve Revite Mais, revitalização, por uma simples razão. Primeiro porque tínhamos um trabalho incompleto daquilo que são as nossas 2 áreas empresariais. Em primeiro lugar, a área empresarial de Lolé, que sofreu nos últimos anos uma revitalização ao nível da sua organização, ou seja, temos neste momento uma comissão que acompanha quer aquilo que são as necessidades dos empresários ao nível do que a Câmara pode e deve fazer ao nível da sua promoção ou ao nível da sua reorganização do espaço público, e faltava-nos a área empresarial de Vila Moura. E, portanto, este projeto saiu-nos, portanto, foi no tempo certo, no momento certo, daquilo que nós consideramos que deve ser uma área empresarial. Ou seja, uma área empresarial, tal como acontece agora com Vila Moura, tem um conjunto de empresários que não se conheciam entre si, que se passaram, ou conheciam-se, mas quer dizer, passaram-se a conhecer muito melhor, naquilo que deve ser um objetivo concertado entre todos, numa estratégia global, de facto, de competitividade das suas empresas. E só através da sinergia entre estes interlocutores empresariais é que, de facto, conseguem evoluir, tal como as câmaras o fazem em conjunto, através, por exemplo, da AMAL, e assim aumentar, por assim dizer, a intervenção no espaço público, no caso das empresas, a maximização dos seus negócios e da gestão do seu volume de negócios. E, de facto, esta área, este é o primeiro grande resultado deste projeto, para nós é altamente satisfatório, que é termos uma comissão organizadora dos empresários de uma forma muito direta na área empresarial de Vila Moura. Dizer também que é uma área empresarial que a nós orgulha imenso, porque de facto tem mais de 70% das empresas que estão lá sediadas, a sua sede é em Vila Moura, quase atinge 90% em relação ao concelho de Lolé, e para nós isto é fundamental por uma simples razão, porque estas empresas têm neste momento, ao nível fiscal por parte da Câmara, que é o único instrumento, por assim dizer, que nós temos a nível fiscal, que é a isenção de derrama, de aplicação da derrama ao lucro tributável das empresas, até um certo valor, como está consagrado nas finanças públicas locais. E, portanto, do ponto de vista fiscal, temos este incentivo, mas, de facto, temos que ir mais além,
enquanto entidade pública local e enquanto concelho que tem, neste momento, aqui e nesta área, a sua maior área empresarial do Algarve, e Vila Moura, provavelmente, uma das maiores. E por isso este é para nós também um motivo de grande satisfação deste estudo, que é conseguimos perceber a caracterização da área empresarial de Vila Moura. Eu chamar empresarial, embora tenha um nome que é Centro de Negócios e Serviços de Vila Moura, mas vamos chamar área empresarial de Vila Moura, e de facto é uma área empresarial que necessita ainda de um outro objetivo. Ou seja, além do objetivo de conseguir congregar uma comissão entre os vários empresários, de termos esta questão fiscal a ser aproveitada do ponto de vista de atratividade e captação de empresas para a área empresarial de Vila Moura e para o Concelho de Lolé em geral, temos ainda uma outra terceira oportunidade que nós alocámos a este projeto, que foi a requalificação física da área empresarial de Vila Moura. Quisemos fazê-lo desde o primeiro momento. O projeto, neste momento, está em fase de conclusão para ser apresentado aos empresários, com possível reformulações naquilo que for preciso. A intervenção aqui será 100% da Câmara Municipal de Lolé e, portanto, tem também como objetivo, de facto, alocar esta promoção, esta revitalização da imagem da área empresarial de Vila Moura, de facto fazer um refresh daquilo que é o espaço público, seja ao nível naquilo que é a intervenção da Câmara, ao nível da legislação, que é a revitalização das infraestruturas públicas, ao nível da eletricidade, da energia, portanto da água, esgotos, recolha de resíduos ou limpeza. Portanto, queremos ali também criar de facto uma outra vertente. E, portanto, estes três objetivos tornam para nós uma área empresarial que vai estar ao nível, e esperemos que esteja ao nível da área empresarial de Lolé, mas, claro, e claramente, este projeto inicia agora, não termina, e por isso a Câmara de Lolé agradece, de facto, esta iniciativa destas três entidades, porque, de facto, vem-nos antecipar aquilo que nós já programávamos a nível do programa de governo local, mas veio antecipar e veio acelerar um pouco este processo. Queria só terminar, que era aquilo que nós olhamos como estratégia futura naquilo que a área empresarial de Vila Moura poderá trazer. Ou seja, vou repetir novamente porque acho que isto deve estar bem patente, além da competitividade fiscal, além da dinamização entre os empresários e da ligação à Câmara e do investimento que a Câmara vai fazer ao nível das suas competências, pensamos que é uma área empresarial que pode ter um grande futuro, e aí depende dos empresários, na área ligada ao mar. Portanto, é uma área empresarial que está muito ligada ao turismo, de facto, mas isso é toda a região, assim o é uma economia ligada ao turismo e assim a devemos defender, seja ao nível de todas as situações externas que temos, e é uma área empresarial que, de facto, deve ter uma direção relacionada com produtos do mar, relacionado naquilo que é a projeção no RIS 3 da CCDR, e por isso é também um desafio que eu coloco a todos os empresários e empreendedores do Concelho de Lolé e não só, que se venham sediar em Vila Moura e consigam, de facto, fomentar esta iniciativa relacionada com produtos do mar. Ainda refiro outra coisa, porque esta estratégia de revitalização para produtos do mar também tem a ver com uma outra dinâmica que estamos a ter, é que recentemente foi criada a Estação Náutica de Vila Moura, e essa Estação Náutica, no âmbito daquilo que é um projeto nacional com a Fórum Oceano, uma iniciativa também do Ministério do Mar, queremos que a área empresarial de Vila Moura esteja também ligada a esta Estação Náutica de Vila Moura, como projeção daquilo que é o ponto fulcral em Vila Moura, que é a Marina, que mais uma vez foi eleita a melhor Marina da Europa, e, portanto, com este enquadramento todo, achamos que, de facto, é uma vertente extremamente importante e incentivamos, de facto, a que as empresas e empreendedores estejam atentos a esta área empresarial e que possam, naquilo que é o papel da Câmara, que é de regular, de promover e de não obstaculizar,
aquilo que deve ser um investimento privado e aquilo que deve ser o investimento privado na gestão, em gerar emprego, valor acrescentado, que é para isso que trabalhamos todos em conjunto. E por isso eram estes pontos fundamentais que queria realçar, daquilo que tiramos de excelente proveito em relação a este programa e, portanto, tudo aquilo que queiram saber, todas as pessoas que estão aqui presentes, estarei, se houver questões, para qualquer pergunta que queiram formular. Referir ainda que, já agora, o Sr. Presidente da Câmara irá estar presente no encerramento desta sessão e, por isso, também dizer essa, para o caso de quererem, enfim, falar sobre alguma situação relacionada com a iniciativa empresarial no Concelho de Lolé. E, por isso, agora passo aqui a palavra ao Fernando Horta. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria mandar uma saudação especial endereçada pelo vereador João Pedro Rodrigues, da Câmara Municipal de Tavira, que por razões pessoais não pode estar presente, mas que em todo o momento foi sempre uma pessoa muito presente em todo aquilo que relacionado com o Parque Empresarial de Tavira. Se a esta candidatura, na relação que o Parque Empresarial de Tavira tem com ela, fosse dado um nome de batismo, certamente não seria Revit, seria um Renasce. E Renasce porquê? Renasce porque a empreitada do loteamento do Parque Empresarial de Tavira termina precisamente em 2009. E em 2009 vivíamos ardentemente aquela que foi uma das maiores crises económicas que já vivemos nos tempos mais contemporâneos. E em bom tempo nasce este Revit, que nós, no nosso Renasce, tivemos a oportunidade de nos candidatar e de enquadrar. No momento da candidatura, em termos de edificação, teríamos à volta de 4 empresas que laboravam a diário no Parque Empresarial. À data de hoje temos mais e, se formos lá, neste momento estão à volta de 6 empresas a edificar um conjunto muito significativo de lotes, porque se contabilizarmos em área estamos a edificar à volta de 4.000 metros quadrados, o que para a realidade de Tavira é já significativo e na verdade está um autêntico estaleiro. E é algo que, face ao trabalho que foi desenvolvido durante os anos, pelo menos da minha parte desde 2009 e já lá vão 10, às vezes muito daquele trabalho que desenvolvemos parece o saneamento básico, ele faz falta, mas ninguém depois acaba por dar valor porque ele está debaixo da terra, não é? E hoje as empresas que estão lá a localizar-se são empresas que, na sua maioria, têm uma importância significativa no mundo do agroalimentar. Temos a Driscoll's, que é a líder de mercado na comercialização de frutos vermelhos, detém apenas 52% da cota mundial de comércio de frutos vermelhos. Temos depois uma empresa que se dedica à comercialização da manga e do abacate. Começámos com uma adega, já vamos em 2 e já estão a produzir espumante lá no Parque Empresarial, portanto que é uma realidade que não é muito habitual em territórios algarvios, a produção de espumante, e neste momento está a ser produzido, aliás já foi produzido, eles terminaram a semana passada, e portanto em tudo isto o contributo do Revit, o contributo que o NER, em toda a sua amplitude na liderança que dá a este projeto, a toda a sua massa crítica que
trabalha no dia-a-dia, a equipa de consultores, pelo Luís e também pelo engenheiro Cristóvão, que em todas as iniciativas nos acompanharam. Mais daquilo que são os resultados, daquilo que foi feito até agora, é a perspectiva que temos para o futuro. Para além da comissão, para além do plano de atividades, que em brainstorming todos acabaram por contribuir, porque todos acabam por ter um sentimento muito próprio pela relação direta que têm com aquele espaço, e projeta no futuro, de facto, algo que eu acho que acaba por extravasar a realidade do parque, ou do parque dos parques de Lagos, ou do parque de Tavira, ou dos parques de Lolé e de Vila Moura. Vai muito mais além, ou seja, para além das economias de escala que se podem gerar nestes espaços e que foi possível despoltar precisamente por todas aquelas iniciativas que foram vindo a ser desenvolvidas e que se projetam outras ainda a vir, há que solidificar isto de facto, e nós estamos claramente empenhados nisso. Mas há que fazer a amplitude, há que extravasar para o nível regional. Os empresários do Parque Empresarial de Tavira vão ter de conhecer os empresários de Lagos, vão ter que conhecer os empresários de Messinos, porque aqui há uma nota, as câmaras municipais têm um papel extremamente importante enquanto dinamizadores do território, mas há agentes privados. Eles também, por si, são extremamente importantes, e queria dar essa nota muito particular, e em particular a São Bartolomeu de Messinos. E, portanto, é desta dinâmica que vamos reforçar certamente a estrutura empresarial da região. Será desta maneira que teremos melhores empresas, melhores produtos, melhores serviços, sem dar aso àquilo que o Dr. Vítor Neto relembra muitas vezes em muitas intervenções, que são estas 16 capelinhas que nós temos na região. Repúblicas autónomas, precisamente. Somos muito mais do que isso. Somos uma região cheia de potencial, como o Parque Empresarial de Tavira é cheio de potencial, porque ainda há muito por fazer, ainda pouco se vê, mas a curto prazo estou certo que muito dos projetos que agora estão no papel estarão concretizados e serão uma realidade daqui a 2, 3 anos. Mas de facto, o Algarve, por si, pelas características endógenas que tem um potencial enorme, e, portanto, nós, não será certamente no desenvolvimento do trabalho no âmbito destas repúblicas autónomas que conseguiremos chegar lá. Temos que ultrapassar isso, e é extremamente importante. Obrigado.